Exercício preenchimento de vetor 4. Ó, vamos ver o que é esse exercício. Ele vai dar 15 valores. Você tem que ir colocando em dois vetores. Vetores de pares e vetores de ímpares. Toda vez que um número é par, você coloca no vetor de par. Toda vez que o número é ímpar, você coloca no vetor de ímpares. Esses vetores têm tamanho 5. E toda vez que eles encherem, você imprime todos. E teoricamente esvazia o vetor, né? Na terminada leitura, imprime o que sobrou. Então vamos lá. Fazer aqui, qual é o número? 1179. Vou ver primeiro um arquivo. 1179.c. Como sempre, nossa biblioteca padrão, nossa função principal, e a gente escreve nosso código aqui dentro. Ó, ele quer dois vetores, par, ímpar. Int, par, dois vetores de 5, par, ímpar. Ok. Você tem que ir contando quanto, vou utilizar dois contadores, um contador para saber quantos tem no vetor dos pares e quantos tem no vetor dos ímpares. Int, quantidade nos pares, o vetor começa com 0, quantidade nos ímpares começa com nenhum elemento. Pronto. Agora eu vou pegar mais uma variável para estar sendo esse valor que eu estou lendo. Tipo, eu vou pegar uma variável x. Aí o que é que eu vou fazer? Vou ler nelas 15 valores. Se eu for um ímpar, eu coloco no vetor dos ímpares. Se eu for um par, eu coloco no vetor do par. E como eu vou usar o for, né? Eu vou usar um contador. Eu coloco um contador aí. Vamos lá. Eu vou ler 5 números. Então, o 15, né? Então aí 0 até menor do que 15, que vai do 0 ao 14. O que é que eu vou fazer? Primeiro, ler o valor no x, o centro dele, o valor no x. Aí eu vou perguntar, x é par? Se for par, eu vou colocar no valor dos pares. Se for ímpar, eu coloco aqui nos ímpares. Então, como é que eu pergunto? Como é que eu pergunto se x é par? Se x por 102 é igual a zero, ou seja, se o resto da divisão de x por 2 for zero, ele é considerado par. Se não, se o número não é par, ele é ímpar. Se ele for par, eu vou colocar aqui no vetor dos pares o número x. Em qual é o elemento que eu vou colocar no vetor aqui dos pares? É exatamente na quantidade atual dos elementos pares. Por exemplo, começa com 0, aí o que eu vou fazer? Vou colocar para o par do QP recebeu x, ou seja, coloquei na posição que está contando quantos elementos o vetor tem, o valor x. E depois disso eu aumento mais um elemento, falo que tem um elemento a mais nesse vetor. Aí na próxima vez que eu vou colocar aqui, eu vou colocar na próxima posição, porque toda vez que eu coloco um elemento, aumento um valor de quantos tem nesse vetor. Pronto. Aí eu faço a mesma coisa para os ímpares. Eu coloco o ímpar, quantidade de ímpar, recebeu x, e depois eu falo que aumentei a quantidade de ímpar. Aí agora, ele quer toda vida que eu encher os vetores de pares, isso quer dizer, toda vida que eu tiver 5 elementos, eu já tiver lido 5 elementos, o que eu vou fazer? Imprimir os 5 e zerar o vetor, ou seja,
toda vez que eu tiver 5, isso aqui for 5, que quando QP for igual a 5, o que é que eu estou perguntando aqui? De quando QP for igual a 5? Quando eu tiver 5 elementos no meu vetor de pares. O que é que ele vai fazer? Quer imprimir todos os 5. Para isso eu vou precisar de outro contador aqui, né? Para fazer outro for aqui dentro. For J recebe 0 enquanto J for menor que 5. J++, ou seja, J vai variar de 0 a 5, imprimendo todos os valores, ou seja, vai variar, ou 0 a 4, né? Do 0 até 4. Imprimir todos os valores de par. Como é que eu imprimo? Printf, copiar aqui a formatação. Os valores que são variáveis substituo pelos porcentos. Aí aqui, isso aqui é o valor de J, que eu vou imprimir para 0, 1, 2, 3, 4. Então, é o valor de J. E aqui é o par J. Depois de eu imprimir os 5, o que é que eu vou fazer? Colocar para a quantidade de pares receber 0, ou seja, considera que eu esvaziei o vetor, não tenho mais nenhum. Aí, bem semelhante, eu faço dos ímpares, só que em vez da quantidade de pares, eu vou fazer com a quantidade de ímpar. Quanto a quantidade de ímpar for 0, aí eu vou imprimir todos os valores do ímpar, os 5 valores dos ímpares, e colocar para a quantidade de ímpar ser 0. Pronto. Aqui eu já estou fazendo o que a questão está pedindo. Só está faltando uma coisa, que é quando acabar, quando tudo acabar. E quando eu acabar de colocar isso aqui, e se ainda tiver elementos nos vetores, ele quer que eu imprima o que está sobrando. Primeiro imprime os ímpares, depois imprime os pares. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou imprimir os ímpares, depois os pares. Aqui. Depois desse for, eu vou imprimir os ímpares. E quantos ímpares estão sobrando? Quantos ímpares eu ainda tenho aqui nesse vetor? QI, que é a quantidade de ímpares que sobrou. Então eu só faço substituir esses 5 por quantidade de ímpares que ainda sobrou. Faço a mesma coisa para os pares. Só faço substituir a quantidade aqui, que era 5, agora não vai ser sempre 5, a quantidade de pares que sobrou. Então é quantidade de pares, QP. Ou seja, toda vez que ele encheu um par, ele imprime um par. Toda vez que ele encheu o vetor de ímpar, ele imprime todos os vetores de ímpares e 0. E quando terminar o for, quando terminar esse for, aí ele vai imprimir a quantidade atuais dos ímpares e a quantidade atuais dos pares. Vamos executar aqui para ver se deu certo. Com essa entrada. Ó. Aqui, ó, já imprimindo, na hora que ele entra com esse 2, ele termina de completar os pares. Aí ele imprime exatamente isso aqui. Depois, entre 5 menos 7, ele termina os ímpares, que está imprimindo exatamente isso aqui, do 1 até o 7. Depois continua entrando o número, não completa os vetores e no final imprime 2 ímpares e 3 pares, que é exatamente 2 ímpares e 3 pares. Vamos submeter. Linguagem C. Enviar. Submissões. Foi aceito. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você comenta aí. Quando eu puder, eu vou estar respondendo. Valeu!